Hey, hello guys, how are you? Então sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês, tá? Então, welcome, ok? Nessa vídeo de aula de hoje, nós estaremos vendo um conteúdo de gramática, então lá da seção Grammar File, do Grammar Book, então do livro de gramática, da página 54, então page 54, ok? E aí, esse conteúdo é referente ao Book 2, Lesson 17, então o livro 2, a lição 17. Então, caso você queira estar acompanhando esse vídeo junto com o seu material, essas são as informações, ok? E aí, hoje nós estaremos aprendendo sobre Indirect Speech ou Reported Speech. Tá, então, Indirect Speech é o discurso indireto, tá? Ou Reported Speech é a mesma coisa. Então, tem pessoas que preferem falar indirect speech e outras reported speech. Tá, teacher, mas o que é indirect speech ou reported speech? Nós utilizamos o indirect speech, tá, para relatar o que uma outra pessoa disse. Então, basicamente, é como se fosse uma fofoca. Tá? Então, a gente vai estar vendo algumas coisas do passado, do futuro, tá? Como relatar o que uma outra pessoa disse. Então é isso que a gente vai estar aprendendo hoje, como se fosse uma fofoca, tá? E aí, antes que a gente veja na prática como que o indirect speech ou reported speech funciona, a gente vai conhecer essa pessoa aqui, tá? Então, o nome dele é John. Então a gente vai ver o que o John disse, tá? E como que a gente pode relatar o que o John disse lá no passado, tá? Então vamos lá. Então, primeira coisa que a gente tem que aprender lá no Reported Speech é saber os tempos verbais. Então tem que estar bem claro para nós que o que é presente, o que é passado, o que é futuro, algumas palavrinhas, tá? Porque são importantes para a gente relatar o que uma outra pessoa disse, tá? E aí a primeira coisa, né, então assim, se a pessoa falar uma coisa no presente, quando a gente for relatar o que ela disse, a gente vai estar utilizando o past simple. Então, for example, então o John, né, que a gente acabou de conhecer, ele diz: I love watermelons. I love watermelons. Então, eu amo melancias. Tá? Então por isso que eu até coloquei essas aspas para colocar a fala exata dele. Então ele disse no presente: I love watermelons. Para eu relatar o que o John disse, eu vou estar utilizando essa estrutura aqui, ó. Então he said that. Então ele disse que. Então, lembrando que no reported speech ou indirect speech, eu sempre tenho que dar um passo para trás. Então, se ele falou no presente, eu tenho que estar utilizando, né, o passado simples. Então, he said that he loved watermelons. Então, ele disse que ele amava melancias, tá? Então, ele falou no presente: I love watermelons. Então, love, presente. Como é que é o passado do verbo love? É loved, tá? Então, se uma pessoa falar uma coisa no presente e você for relatar depois o que ela disse, você tem que falar um passado simples, o seu relatório, tá? Ou fofoca, tá? E aí, então, a gente vai estar utilizando he said that. Então, ele disse que. E aí, esse that é opcional, tá? Então, por isso que eu até coloquei entre parênteses. Então, você pode estar utilizando ele ou não, tá? Então, fica ao teu critério. Então, se tiver dúvida, coloca o that, tá? Então, he said that he loved watermelons, ok? Então, ele utilizou o presente simples, o present simple. Então, eu vou estar utilizando o past simple, então, passado simples, ok? Teacher, mas e se ele falar que ele não ama melancia, tá? Eu até coloquei aqui um exemplo, tá? Então, por exemplo, ele diz: I don't love watermelons. Fecha aspas, né? Então, I don't love watermelons. Eu não amo melancia, sem problemas. Então, o que você está fazendo?
He said that. Então, ele diz que, né, a estrutura. He didn't love watermelons. Então, ele disse que ele não amava melancias. Então, a gente sabe que lá no present simple, o auxiliar, né, desse tempo verbal, na negativa, né, dos, é o don't. Então, eu tenho que passar esse don't para o passado simples. Por quê? Então, já que o don't é presente, eu tenho que dar um passo para trás. Então, eu tenho que estar utilizando o didn't. Então, já que eu já tenho o didn't aqui, que me mostra que é passado simples, eu não preciso colocar o verbo no passado, tá? Então, he said that he didn't love watermelons. Então, já que ele utilizou o presente, eu vou estar relatando no passado, ok? O próximo que eu tenho aqui é essa estrutura. Então, se alguém falar uma coisa que fez lá no passado, que é o past simple, quando eu for relatar o que ela disse, eu vou estar utilizando o past perfect, tá? Então, vamos ver aqui um exemplo. Olha lá. I went last night. Foi a fala do John, que a gente acabou de conhecer. I went last night. Eu fui ontem à noite. Então faz de conta que o John e o amigo dele estão lá conversando, batendo um papo, e uma hora o John fala, I went last night. Eu fui ontem à noite, tá? Como que eu vou relatar essa fala do John? Então eu vou começar a frase lá. He said that, ou he said, sem that, então that é opcional. E aí eu vou estar continuando. He said that he had gone the night before, tá? Então a gente sabe que o passado do verbo go é went. Agora no past perfect a gente tem a pessoa, depois o auxiliar que é o had desse tempo verbal e depois a gente tem o verbo no particípio. Então o particípio do verbo go é gone. Então, he said that he had gone the night before. Então, ele disse que ele tinha ido na noite passada, tá? Então, tá vendo que aqui na fala do John ele disse I went last night. E quando eu relatei, eu disse the night before, tá? Então não se preocupem com essas diferenças por enquanto, que a gente vai estar aprendendo nos próximos vídeos, tá? Hoje é apenas uma introdução do reported speech ou indirect speech, tá? Então já que ele utilizou o past simple, quando eu for relatar o que ele disse, eu tenho que estar utilizando o past perfect, ok? Ah, mas se ele falou, e se ele tivesse falado na negativa? No problem, sem problema, olha lá. I didn't go last night. Então a gente sabe que na negativa o auxiliar é o didn't. Então, agora lá no past perfect eu vou colocar he said that he hadn't gone the night before. Então ele disse que ele não tinha ido na noite passada. Então, se a pessoa utilizar, ela falar usando o passado simples, o past simple, quando eu for relatar, eu tenho que estar utilizando o past perfect, ok? Então, vamos continuar lá. Agora a gente tem o present perfect e o past perfect. Então, a gente viu no slide anterior que se a pessoa falar no presente, quando eu for relatar vai ser o passado simples. Se a pessoa falar no passado, eu vou estar utilizando o passado perfeito, past perfect. Agora, se a pessoa falar uma frase utilizando o present perfect, quando eu for relatar, ou fofocar o que for, eu tenho que estar utilizando o past perfect, tá? Então vamos ver lá. Então, o John, ele disse o seguinte: I have slept well last night. I have slept well last night. Então, a gente sabe que o auxiliar do presente perfeito, do present perfect, é o have. Have ou has, né? Então, dependendo da pessoa.
E aí, em seguida, eu tenho o verbo no particípio. Então, I have slept well last night. Essa foi a fala do John. Agora, para eu relatar o que ele disse, eu tenho que estar utilizando um past perfect. Então, se ele usar o present perfect, quando eu for relatar, eu tenho que estar utilizando o past perfect. For example, então, he said that, então that é opcional, tá? He had slept well the night before. Então, ele disse que ele tinha dormido bem na noite passada. Então, a gente acabou de ver que no past perfect, o auxiliar é o had. E em seguida eu tenho um verbo no particípio. Então, he said that he had slept well the night before. Tá? Continuando. E se ele disser na negativa? Sem problemas. Eu só vou trocar o auxiliar para a negativa. Então, se o John falar assim, I haven't slept well last night. I haven't slept well last night. Então, eu não dormi bem na noite passada. Quando eu for relatar, será o seguinte. Então, he said that he hadn't slept well the night before. Então, ele disse que ele não tinha dormido bem na noite passada. Então, se a pessoa está utilizar o present perfect, a fala dela, quando eu for relatar o que ela disse, eu tenho que estar utilizando o past perfect. Ok? Então, vamos continuar aqui. Agora, se a pessoa falar uma fala no past perfect, quando eu for relatar, também será no past perfect. Então, faz de conta que o John e o amigo dele estão lá batendo papo, tá lá continuando, e o John fala o seguinte, I had a dog. I had a dog. Então, eu tinha tido um cachorro, né? Então, a gente vê esse had, parece estranho, mas só relembrando que o past perfect, o auxiliar desse tempo verbal, é o had, para todas as pessoas. E em seguida, eu tenho que ter um verbo no particípio. Então, o particípio do verbo have, esse daqui, o particípio do verbo have, é o had. Então, por esse motivo, ele diz o seguinte, I had a dog. Eu tinha tido um cachorro. Para eu relatar o que o John disse, será o seguinte, então, he said that he had a dog. Então, basicamente, não muda nada. Então, se a pessoa utilizar uma fala no past perfect, quando eu for relatar, também será no past perfect, tá? Mesma coisa na negativa, I hadn't had a dog. Eu não tinha tido um cachorro. I hadn't had a dog. Agora, no reported speech, será he said that he hadn't had a dog. Então, ele disse que ele não tinha tido um cachorro. Então, no past perfect, tá, será igual. Então, se a pessoa falar no past perfect, quando eu for relatar o que ela disse, tá, também será no past perfect, ok? Então, só continuando. Agora, a gente tem da palavra can. Então, se a pessoa fazer uma frase, tá, utilizando a palavra can, no reported speech será o could. Então, lembrando que eu disse, no reported speech ou indirect speech, que é a mesma coisa, eu sempre tenho que dar um passo para trás, tá? Para falar o que ela disse. Então, John said. Então, John disse, né? I can play soccer. Eu posso jogar futebol. I can play soccer. Como que eu vou relatar o que ele acabou de falar, né? O que ele acabou de dizer? No reported speech será, então, he said that he could play soccer. He said that he could play soccer. Então, ele disse que ele podia jogar futebol. Então, lembrando que no reported speech eu tenho que dar um passo para trás. Então, se a pessoa fazer uma frase utilizando can, na minha fala, usando o reported speech, quando eu for relatar o que ela disse, será o could,
Mesma coisa na negativa, ó. I can't play soccer. Essa é a fala do John. I can't play soccer. Eu não posso jogar futebol. Como é que eu posso relatar o que ele disse? Então, he said that, ou he said he couldn't play soccer. Então, ele disse que ele não podia jogar futebol. Então, se a pessoa utilizar o can, na minha fala, utilizando o reported speech, relatando, eu vou estar utilizando o could, ok? E aí a gente tem o will e o would. Então, se a pessoa utilizar o will na fala dela e quando eu for relatar, será o would na minha fala. For example, ó, I will wait for you. I will wait for you. Então, né, o John disse, eu vou esperar por você. Então, faz de conta que o John e os amigos dele tinham combinado, né, para brincar. E ele disse, ó, I will wait for you. Eu vou esperar por você. Como que eu vou relatar, né, a fala do John? Então, he said that he would wait for us. Então, lembra que eu falei amigos, né? Então, o John e os amigos dele, né? Então, plural. Então, he said that he would wait for us. Então, já que o John usou will na fala dele, no reported speech eu vou estar utilizando o would, ok? Agora, se ele utilizar a negativa, sem problemas, só vou trocar a forma negativa do auxiliar, tá? Então, se o John falar assim, I won't wait for you. Então, ele e os amigos dele, então faz de conta que nós dois, somos os amigos do John. E ele diz, I won't wait for you. Eu não vou esperar por vocês. Então, e aí, como é que eu posso relatar o que ele disse? Então, né, faz de conta que eu estou falando para você, ó, John said, então, ou he said that he wouldn't wait for us. Então, ele disse que ele não esperaria por nós, tá? Então, se a pessoa utilizar o will na fala dela, eu tenho que estar utilizando o would no reported speech ou indirect speech, ok? E só mais uma, se a pessoa utilizar o should, eu também vou estar utilizando o should quando eu for relatar o que ela diz. Então, should é deveria, né? For example, então John said, I should go to do my homework. I should go to do my homework. Então, eu deveria ir para fazer minha tarefa, né, de casa. Então, I should go to do my homework. Então, como é que eu posso relatar o que o John acabou de dizer? Então, he said that, ou também é possível. John said that he should go to do his homework, tá? Então, eu não vou falar assim, he said that he should go to do my homework. Não. Então, ele falou o seguinte, eu deveria ir para fazer minha tarefa de casa. Então, a minha tarefa. De quem que é a tarefa? É dele. Então, já que a tarefa é dele, é do John, eu tenho que estar utilizando esse his, né, que é dele, ou sua, no sentido dele, tá? Então, I should go to do my homework. Então, he said that he should go to do his homework. Então, ele disse que ele deveria ir para fazer a sua tarefa, no sentido dele, ok? Mesma coisa na negativa. Então, se for example, então John said, o John disse, I shouldn't go to do my homework. Então, eu não deveria ir para fazer minha tarefa de casa. Então, usando o reported speech, relatando o que ele acabou de dizer, he said that he shouldn't go to do his homework. Então, ele disse que ele não deveria ir para fazer sua tarefa de casa, no sentido dele. Então, eu tenho que prestar atenção também nesses detalhes. Então, se a pessoa falar my, eu vou estar utilizando ou his
se for ele, ou o her se for dela, tá? Então tem que ficar bem atento. Então só relembrando, pessoal, então let's make a review. Então vamos fazer uma revisão. Então se a pessoa usar a fala dela utilizando o presente simples, o present simple, eu vou estar utilizando o past simple, ok? Se a pessoa utilizar o past simple, eu vou estar utilizando o past perfect. Se a pessoa utilizar o present perfect, quando eu for relatar, será o past perfect. Se ela utilizar o past perfect, a minha fala no meu relatório também será past perfect. Se ela utilizar o can, eu vou estar utilizando o could no meu relatório. Se for will, eu vou estar utilizando o would. E se ela utilizar o should, eu também vou estar utilizando o should, tá? Então eu tenho que ficar atento nesses detalhes, ok? Então, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Então, thank you so much, ok? Não se esqueça de se inscrever no canal, de ficar atentos nas atividades, ok? E também de estar participando nas aulas ao vivo, ok? E também de seguir a gente lá nas redes sociais, então no Facebook e também lá no Instagram, ok? Então, até mais, see you, tchau, tchau, bye, bye.